A expressão entregue a Satanás aparece no Novo Testamento duas vezes. 1 Timóteo capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 5. Em 1 Timóteo nós não temos muitas informações sobre o que está acontecendo ali. São dois homens que, segundo Paulo, naufragaram na fé e por isso foram entregues ao diabo. Em 1 Timóteo capítulo 5, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 5, nós temos mais conteúdo, mais informações que podem lançar luz ao entendimento do que essa expressão entregue a Satanás significa. Lá nós encontramos um jovem que se envolveu com a mulher do seu pai. O texto não deixa claro se é a mãe dele. Via de regra, os comentaristas entendem que ali é uma referência não a mãe, mas a madrasta. Porém, alguns entendem, acionando a expressão de Paulo lá, de que aquele tipo de pecado nem mesmo pode se ver entre os pagãos. E quando você entende a moralidade pagã, você pode até pensar, poxa, será que não é a mãe dele mesmo? E Paulo estava simplesmente diminuindo, então, o impacto da informação, trazendo aquela informação. Eu não sei, o texto, para mim, está em aberto e não é o ponto mais importante aqui. O ponto é que a igreja, devido ao seu orgulho, que esse é o tópico maior do capítulo, não é o pecado na igreja. O ponto maior do capítulo é o orgulho da igreja, que já tinha sido orientada numa carta anterior e não estava seguindo os passos de Paulo. Ela então ignora o pecado desse homem, e Paulo então volta ao tópico e orienta essa igreja a colocar essa pessoa para fora da comunhão da igreja. A ideia é clara, em 3 momentos do texto, Paulo vai deixar evidente, claro, cristalino, a ideia de que aquela pessoa não poderia conviver com a igreja mais. O ponto lá, ele vai dizer, por exemplo, esse tipo de gente não pode, com esse tipo de gente nós nem sequer podemos comer. E a ideia certamente não é restrita a ser do Senhor. A expressão nem sequer comais dá a ideia de que não pode haver qualquer nível de comunhão com alguém que diz ser crente e vive de uma forma como esse jovem está vivendo, dissoluta, vivendo com a mulher do seu pai. Muito bem, a grande questão que fica é, essa perda de comunhão é o mesmo que ser entregue a Satanás? Alguns então vão entender que essa entrega ao diabo, na verdade, é uma outra forma de dizer que ele perdeu a comunhão, que agora ele está fora da esfera da igreja. Bem, eu entendo, pelo versículo 4 e 5, que há indícios para a gente entender que o que está acontecendo no versículo 5, especificamente, não é somente a expulsão de alguém da comunhão. Não implica somente alguém deixar de estar vivendo a igreja. É, na verdade, uma oração feita pela igreja em uma reunião, onde o próprio Paulo diz, versículo 4, estaria presente, e então eles acionariam o poder de Jesus Cristo para que essa pessoa fosse entregue ao diabo. Qual o objetivo de entregar essa pessoa ao diabo? O objetivo final é que ele seja salvo. Isso está expresso pela conjunção rina. Mas existe um objetivo intermediário, que está expresso pela preposição eis. Lá. A ideia é que o objetivo final ao entregar aquela pessoa ao diabo é nós esperamos que ela seja salva. Parece estranho, parece esquisito, mas isso acontece, já aconteceu nas Escrituras. Em Jó capítulo 2, verso 6, é-nos dito lá na Septuaginta que o diabo, que Jó foi entregue ao diabo. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, utiliza o mesmo verbo, numa estrutura muito semelhante que encontramos aqui em 1 Coríntios. Então, certamente, alguns que tinham contato com as Escrituras mais próximos fariam esse paralelo de alguma forma. E nós sabemos, pela história de Jó, que a entrega dele ao diabo gerou nele santificação, evolução espiritual. Então aqui a ideia, para mim, seria basicamente a mesma. Não que estou comparando Jó a esse homem, mas a ideia, a espiritualidade dele, mas a ideia de que o diabo foi um instrumento para trazer dor a Jó, ao seu corpo físico, assim também ele vai trazer dor a esse homem. Isso não pode ser o mesmo que perder a comunhão. A ideia de que a igreja não pode mexer no corpo dessa pessoa. Então a igreja, olha bem, reunida, Paulo reunido em espírito, clama ao Senhor para que essa pessoa então seja entregue ao diabo, para que ela possa estar sofrendo no seu corpo dores a fim de que ela seja salva. A ideia é de que a igreja está acionando o diabo pelo poder de Jesus Cristo para que essa pessoa então tenha doenças crônicas, perda de membros, cegueira, AIDS,
câncer, algum tipo de mazela física. Aí quem aciona isso? Quem faz isso? A igreja. A igreja reunida então aciona e libera o diabo para esse tipo de ação, para que sofrendo fisicamente essa pessoa então pudesse voltar-se para o Senhor e ser salva no dia final. É difícil, é uma informação difícil de digerir, mas é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que a igreja sim aciona o diabo e que o diabo é instrumento de Deus para a igreja, para trazer de volta os seus membros perdidos e trazer essa pessoa a uma vida de maior santidade. Como? Sofrendo fisicamente. A igreja então ora para que o seu membro perdido sofra fisicamente e volte para o caminho do Senhor. É isso que o texto está dizendo, que você possa então receber essa mensagem que é dolorosa, difícil, mas é bíblica. Está escrito 1 Coríntios capítulo 4, aliás, capítulo 5, 4, 5. Até mais, valeu galera, até a próxima.